Muito se fala na internet sobre videoaulas, né? Então, já vi muitos criadores de conteúdos, inclusive, falar que você não deve ir juntamente com a manada, que a manada dos concurseiros, a grande maioria não assiste videoaula, e quem assiste videoaula nunca será aprovado em concurso. Aí eu fico sempre me questionando, porque tudo aquilo que eu tenho estudado nos últimos anos, né? Igual eu falei que no podcast que eu tive com o Pureza, fiz graduação em tecnologias educacionais, fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, agora tô fazendo neuropsicologia clínica. Cara, eu faço de tudo, estudo neurociência, tudo que é possível para entender o comportamento do sistema nervoso, comportamento do cérebro, as suas atitudes, sistema nervoso periférico, tudo que for necessário para entender o comportamento e o padrão do nosso cérebro no processo de aprendizado. E nenhum local, até hoje encontrei, estudando pra caramba, dizer que porque videoaula é visual e auditivo, porque você está escutando também, são dois estímulos que você tem. Até hoje, segundo a neurociência, segundo tudo aquilo que eu tenho estudado, dizendo que existe um padrão para você ser aprovado, que esse método é o melhor ou aquele método é o melhor. Então, videoaula, para mim, é uma das formas, né, que agregam a outras e que ajudam o seu processo de aprendizado. Mas eu vejo hoje na internet muita gente falando que você assistir videoaula não será errado. Perda de tempo, não vai ser aprovado, vai gastar muito tempo. Na opinião de vocês, qual a melhor forma hoje, atualmente, de aprender o conteúdo teórico? É videoaula, é leitura, né? Videoaula, tem aquela velha pergunta, videoaula ou PDF? Né? A mesma coisa. Então vou perguntar para vocês também, porque a galera gosta de saber sempre a mesma coisa. Então, videoaula gosta, Ramon. A galera gosta, cara. O Ramon se diverte, né? Se diverte. Então eu vou perguntar o que... perguntam. Videoaula ou PDF? E se vocês realmente acham que videoaula segue essa linha de raciocínio, que quem assiste somente videoaula nunca será aprovado? Inclusive, vou enfiar o terceiro pra gente encerrar. Como estudar por videoaula? Porque, igual eu perguntei pra vocês, assistir videoaula é uma coisa. Estudar videoaula por videoaula é outra. É que nem resolver questões, né? Estou resolvendo ou estudando por questões? Tem dois parâmetros. Então, na opinião de vocês, leitura, não vou nem falar PDF, leitura, pode ser livro, apostila, PDF, enfim, ou videoaula, e como estudar videoaula? Eu vou começar pela conclusão para ser sacana. O melhor é o que funciona. Assim, não na existe, prática, né? Não existe forma de bolo. E até dentro do que funciona, você vai encontrar porcarias. Você vai pegar videoaula que o professor tá só lendo slide. Você vai pegar material escrito ou que está desatualizado, ou então que foi mal escrito, foi mal redigido, ou tem erro de português e vai te confundir, mal esquematizado, enfim. E agora, a pessoa precisa se conhecer. E outra, mesmo quebrando essas crenças limitantes e se conhecendo, vai ter etapas, vai ter momentos. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei, eu não tinha grana para videoaula. Mas eu confesso que naquela época a videoaula teria me ajudado, porque um cara falando pra mim... Primeiro, eu não tinha esse hábito de ler gerando sentimento, diálogo com o autor. Então, quando você vê o professor, ali tem sentimento, tem diálogo. Então, o processo de compreensão e retenção do foco, ele é mais fácil, facilita pro aluno. Só que depois o aluno ele precisa de um pouco mais, ele pode sentir a necessidade de aprofundar. Então, o que aconteceu comigo? No começo, videoaula me ajudava demais. Então, o pouco de videoaula que eu tinha ali me ajudou pra caramba. Só que depois eu senti a necessidade de aprofundar. E não foi nem em PDF, fui pra doutrina. Porque a minha área exigia verticalização nos estudos. Então, só que até na doutrina tinha doutrinas que eu não gostava tanto, outras eu gostava mais. Eu fui pro do Rogério Greco, me ajudou. Só que chegou uma hora que também a do Rogério Greco precisava de mais. O livro dele é muito didático, é excelente. Eu fui pro Zaffaroni, eu fui pra outros caras que verticalizam mais ainda. Então depende da etapa. E depois chegou no momento que eu precisei voltar pra videoaula, já pra meio que entender o argumento daquele autor que tá dando a videoaula. Para depois criar divergências. Então, depende do momento, depende do que funciona para você. Pro aluno, a pior coisa é criar estigma. É fechar uma porta, porque alguém disse que aquela porta tem que ser fechada. Então, o aluno, mais uma vez, a gente volta naquela tecla, ele tem que se conhecer para entender o que é melhor para ele naquele momento. E, de repente, até tentar complementar os dois. Eu tive um exemplo que eu estagiei para um defensor público uma vez, e, inclusive, ele foi Miss Mundo. O cara foi Miss Mundo e passou pra defensoria depois. Esse cara, ele falou uma coisa pra mim que na hora eu fiquei meio chocado. Ele passou num concurso de carreira jurídica. Um concurso que naquela época já era difícil. E ele falou que ele nunca leu uma doutrina. Ele só passou por videoaula. Eu fiquei chocado. Nossa. Porque ele é uma exceção. Porque num concurso de carreira jurídica você precisa verticalizar. E geralmente uma videoaula, o professor ele não tem tempo pra verticalizar. Depende. E nem é o objetivo. Exatamente, nem é o objetivo. Então você vai sempre encontrar exceções à regra. Então minha sugestão é, cara, testa e vê o que funciona pra você. E naquele momento, pode ser que com o tempo mude também.
É isso aí, Ale. Vamos tentar organizar aqui para ajudar o pessoal bem. Esse exemplo do Diego foi perfeito, né? Até porque você tem que pensar o seguinte. Bom, imagina o cara que não sabe ler. E 80%, esse é dado, 80% das pessoas saem do ensino médio no Brasil sem saber ler. Então, a maioria não sabe ler. Aí você vai assim, beleza, eu vou ler um PDF. 100 páginas. Eu preciso ler aquilo, né? Então a gente já falou, ler não é estudar. Você vai ler direitinho e tal, mas cara que não tem habilidade, ele não vai funcionar com isso. Agora, como que nós fomos treinados a vida inteira para aprender um conteúdo? Copia lousa e copia caderno. Aula. Aula. A diferença é que tá em vídeo, né? Mas a aula presencial e a aula em vídeo é tudo aula. Sim. Tudo é aula. Então, o nosso cérebro, né, ainda tem essa dominância de falar assim, bom, eu tenho essa facilidade. Todos nós temos essa facilidade. Algumas pessoas não assistiam aula. O cara se treinou para ao longo do tempo, assim, o professor tá explicando aí, chegar em casa eu vou pegar meu materialzinho lá. Esse cara é o cara que ele vai pegar o PDF de primeira e vai arrebentar. Agora, tem o outro que fazia o procedimento. Assiste a aula, depois notaçãozinha ali do professor, revisa, talvez complementa com uma leitura e tal. Então você tem pessoas treinadas para diversas formas. Então a pessoa que fala assim, você não tem que estudar para o videoaula, porque é PDF que funciona. Ou a pessoa que fala que você não tem que estudar PDF para o videoaula que funciona, você tem que parar de seguir essa pessoa, porque essa pessoa não entende nada de nada. Então é claro isso. Não existe uma forma, existem várias. Agora, o que eu boto para o aluno para ele testar? Ele diz, como é que eu faço para saber eu agora começando? Eu falo assim, olha, vamos entender que se você pega um material em PDF, você quer estudar PDF? Quer. Pega um material, e isso varia de aula para aula, de matéria para matéria. Tem matéria que eu vou me dar muito bem, por exemplo, exatas. O cara que tem dificuldade, o cara já tem dificuldade de raciocínio lógico. Se ele for pegar um PDF de raciocínio lógico, ele vai se matar. Entendeu? Porque não vai entender nada, vai estar tudo grego para ele. Às vezes ele consegue se virar numa matéria de leitura, que é muito doutrina, ele consegue se virar, mas na exata ele não vai conseguir. O videoaula é perfeito para esse cara. Agora, o cara que está avançado em raciocínio lógico, ele vai assistir o professor dando passo a passo, ele já sabe, ele quer ir direto para a informação. E na leitura você tem essa facilidade maior. O cara enrolou aqui, você consegue acelerar mais na leitura, mas isso a gente está falando de um cara que sabe. Então, eu quero começar, pega a matéria, vou começar estudando direito constitucional. Pega a matéria. Mas eu não quero comprar antes. Todo mundo disponibiliza, né? PDF introdutório, zero, não sei o quê, para você conhecer, né? Pega lá e faz um teste. Pega o zero e começa. Se você não consegue estudar, pelo menos, é uma regra que eu passo para meus alunos assim. Se você não consegue em 1 hora estudar ali pelo menos 10 páginas, você não tem capacidade de estudar um PDF. E se você for insistir, você vai demorar 5 anos para estudar um material, seja de um livro ou um PDF. Então, quando eu não tenho velocidade de leitura, o que isso quer dizer? Leitura de aprendizado mesmo. Quer dizer que eu não tenho habilidade de leitura e eu não tenho conhecimento da matéria. Se eu não tenho habilidade de leitura e nem conhecimento da matéria, como é que eu vou para o material de leitura? Eu faço um primeiro estágio. Qual é o primeiro estágio? Videoaula. Eu falo, a videoaula de início é o primeiro estágio. É o que está padronizado na nossa vida toda. É o que está... Mas qual a outra diferença? Aí o Diego falou uma coisa que é muito importante. Na aula, a aula é para ser sintetizado. Sim. Não existe. Se o cara for dar uma aula, se a gente pegar, vou dar uma aula da legislação, da lei Maria da Penha, com todos os artigos, todos os incisos e todas as explicações de jurisprudência e aprofundar todos os conceitos. Pós-graduação. Não, 1000 horas do curso de... Não dá. Então, qual que é o objetivo do professor numa aula? As pessoas precisam entender isso. É te ensinar a direcionar o conteúdo. Te dá uma geral. A aula é para isso, sabe? É o primeiro estudo. Ele te dá aquela geral, fala assim, olha, você com essa geral, com essa organização que você tem na sua mente, você pode revisar e fazer questões, ou se você ler um material agora, você vai entender, mas eu tô te preparando para isso. Sim. Tô te preparando para isso. Então, a maioria das pessoas vão normalmente, mas você não precisa. Tem matérias que você pode ir bem. Você testa matéria por matéria. Você nunca vai seguir regras gerais. Só faço isso. Eu só estudo com PDF. Não, testa. Se videoaula funcionar com todas, às vezes você vai precisar fazer um segundo ciclo, que eu chamo de ciclo de estudo, né? Você vai precisar complementar com um PDF. Agora, se o cara assistiu a videoaula e ele já está batendo, por exemplo, 80%, 90%, o cara está preparado para a prova. Para que ele vai ainda pegar um PDF e estudar todo o PDF de novo? Por isso que lá no Alto Desempenho a gente trabalha muito com resultado.
Se eu estudo uma vez e funcionou, uau, essa matéria eu sou fora da curva. Mas, pô, aquela outra ali... Cara, eu fiz videoaula, tô aqui no 50%, vou pegar um PDFzinho para dar uma complementada, pô, ainda vou fazer uma complementação de lei seca. O cara tem que olhar para ele e ver se está evoluindo ou não está. Não pode existir uma regra. E o como assistir a videoaula é o passo a passo. Como é que você estuda, né? Vamos trocar o assistir por estudar a videoaula de forma ativa. Microlearning. Nunca assista uma videoaula de 30 minutos inteira. Porque o teu cérebro não tem capacidade de reter tanta informação. É muita informação que em uma aula a gente dá para o aluno. O que ele faz? Assistiu conceitos. O professor vai explicar, vamos no exemplo dos princípios. Ele introduziu o que é princípio. Opa, pausa. Esqueminha ali de princípios. Ou a própria anotação que o professor fez. E na aula tem essa vantagem. O professor já montou o resumo para que você vai inventar roda. Você vai lá. Enquanto você está copiando, não só copia, mas para pensar, terminou, consegue explicar para você. Ótimo. Vamos lá, agora eu vou play, princípio da legalidade. 5 minutinhos que o professor deu. É o mesmo esquema da leitura, entendeu? Microlearning também aplicado em vídeo. Assiste um pouquinho, anota, assiste um pouquinho, anota. Mas vai demorar. O que importa não é demorar, o que importa é aprender. Perceba que para o aluno amadurecer no mundo dos concursos, ele não pode ter uma forma. Não, é desse jeito. O processo... Eu só faço isso. Não tem como. E ele muda ao longo do tempo. Então, a melhor forma de pensar o estudo para concurso público ou para qualquer outra coisa é um estudo de feedback e reparo. Feedback e reparo constantemente. Então, o concurseiro tem que estar com a cabeça aberta para mudança. Se ele ficar engessado, ele vai ter dificuldade de diagnosticar onde ele precisa melhorar. É porque onde me assusta bastante é a pessoa falar que videoaula não te ajuda em nada, que é perda de tempo, mas o cara tá fazendo uma videoaula pra explicar que videoaula não funciona. Você entendeu? Essa é ótima, eu gosto nunca de pensar nisso. Eu já Penso que é um vídeo o cara tá fazendo videoaula. um vídeo pra falar que a videoaula não serve. A contradição em si Isso me mesmo. assusta, cara. Agora, geralmente quando a pessoa faz isso, e quando ela não está mal intencionada, quando ela realmente acredita naquilo, é a pessoa que ela realmente foca só nela. Funcionou pra mim, e ela olha pro mundo só... É a pessoa egocêntrica, resumindo. Sim. Ela olha que... Ela nivela o mundo por ela. As pessoas são iguais. São iguais. Se pra mim é assim, eu cheguei no áudio, no supra-sumo... Vai ter que funcionar pra você. Exato. Que eu tenho o mesmo exemplo, só que no extremo oposto. Tem pessoas na internet que falam o seguinte, olha, você quer passar em concurso? Você vai ter que comer o pão que o diabo amassou. Enquanto você tá dormindo, tem um japonês estudando. É cheio de frase pronta, cheio de mantra tóxico. Por quê? Porque a pessoa, às vezes... japonês. Às vezes a pessoa passou por um perrengue, ela sofreu, tem o mérito porque passou, mas passou daquele jeito, muita pancada, poderia ter passado em 1 ano, 2 anos, passou em 10. Beleza. Pra ela funciona daquele... Só que ela acredita o seguinte, se eu sofri, você só passa sofrendo. Tem que sofrer. Ela criou isso.